there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente. Estou aqui com a Carol, amiga minha, mulher do Johnny. Acho que o pessoal, pelo menos de dentro dessa bolha, conhece. É organizadora da SetsConf, agora autora. Cara, bem-vinda, Carol. Vai ser um prazer conversar contigo. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Caio até Camburi, né? Já passamos juntos lá com o pessoal. Um prazer estar aqui também. Boa. Carol, acho que muita gente... Não lembro de ver você em outro podcast, então provavelmente o pessoal que não já deu, sei lá, já organizou um evento junto, já viajou junto, assim, provavelmente o pessoal não te conheça. Então, se apresenta para o pessoal em casa, o pessoal que está escutando a gente. Quem é a Carol? O que você estudou? Sabe? Qual foi a sua trajetória antes de conhecer o Bitcoin? Assim, dá um contexto geral de quem é você. Vamos lá. Então, meu nome é Caroline Galgovski, bem difícil o sobrenome. Não tenho pseudônimo, porque, enfim, escrevi um livro, vou falar depois. Então, não vi necessidade, não me sinto desencorajada, vamos dizer assim. Sou bastante ousada e é isso aí. Mas vamos lá. Meu background, na verdade, é na área da saúde. Sou formada em biomedicina e eu tenho mestrado em química. E na verdade, eu sempre gostei eu sempre fui curiosa em geral, sempre gostei da área mais de educação, tanto que meu intuito foi fazer mestrado para, então, dar aula, até então, para adultos. Eu pensei que eu ia dar aula para adultos, né? E essa não foi o desenrolar, né? Mas, assim, me sinto muito feliz por como tudo desenrolou, como Deus traçou essa trajetória para nós, para mim e para minha família, porque hoje eu vejo que é muito mais fácil ensinar uma criança do que um adulto, que já tem preconcepções. É muito mais difícil ensinar para adulto, na verdade, né? Então eu fico muito feliz com o desenrolar da história. Mas depois que eu terminei a química, fiquei um pouco frustrada com a área da saúde, na verdade, porque eu comparava com a trajetória, né, e o caminhar do meu marido, que é Dev, né, e eu ficava, poxa, muito mais liberdade para tudo, assim, para trabalhar, para autonomia, trabalhar em qualquer lugar, com qualquer tipo de gente. Eu entendo que tem que haver regras, que tem que haver e principalmente assim, na área da saúde, na área que eu entendo isso, mas se tornou como a gente tem a bolha do Bitcoin, eu penso que a área da saúde se tornou uma bolha, só que uma bolha assim no qual as pessoas que coordenam essa bolha são maléficas quase assim, sabe? Infelizmente, né? Então, e eu me via caminhando cada vez mais triste para esse caminho, apesar de que na época eu não era cristã, e eu acho que isso muda tudo, tá? O mindset da pessoa muda muito. Questão, uma vez que ela não é cristã, uma vez que ela é. Mas as virtudes em si, ou tudo que eu buscava, imagino que muita gente dentro da bolha busca também, independente da religião, ter religião ou não, inclusive, né? Inclusive liberdade, autorresponsabilidade, né? Que é uma coisa que eu tento buscar também dentro daquilo que eu escrevo. Então, eu pensei, cara, eu não quero mais ficar nessa área, eu não aguento mais, decepcionante. E aí o meu marido falou assim, quer estudar tecnologia? Eu viro teu professor. E aí eu, tá bom, beleza, vamos lá. E eu me lembro uma vez, inclusive, uma curiosidade, foi muito engraçado, que teve um dia, a gente morava na Holanda, nesse momento, e eu fiquei o dia todo estudando
Python, estava no começo, assim, e eu lembro que eu não conseguia sair de uma atividade, o código dava bug, dava erro. Eu comecei de manhã, eu fiquei o dia inteiro esperando meu marido voltar do trabalho dele, para depois ele me dizer assim, que era uma vírgula, que eu tinha errado. Então, eu imagino que, assim, quase todo dev já deve ter passado por isso, de ficar, às vezes, dias, né? Dias ali e, sei lá, um ponto e vírgula, uma vírgula, uma coisa idiota, assim. Mas, enfim, foi legal, foi uma passagem legal, mas não gostei de programar, não queria programar, né? Então, fui mais para a área de management, né? Então, gostei muito eu me tornei PO depois, consequentemente, né? Fiz alguns cursos bem online, bem básicos, assim, né? Fui mais por experiência mesmo, assim. Passei por algumas empresas também. A gente tentou um negócio nosso. Tô super resumindo, porque a história é longa. A gente tentou um negócio nosso, que o Caio também lembra que a gente tentou. O Brasil nos barrou, nos decepcionou muito, e a gente não quis ir para frente com o negócio. Mas a gente teve o nosso segundo filho na época, então a gente pensou, deixa quieto, vamos seguir outras ideias, prioridades nossas. Mas foi muito bom também desenrolar tudo o que aconteceu. Então, mais tarde, eu grávida do meu segundo filho mesmo, eu lembro que eu cheguei pro Lucas e eu falei assim, ô Lucas, por que a gente não inclui na SciSconf uma área Kids? Uma área de... Daí ele, poxa, nunca pensei nisso, tal, vamos fazer uma pesquisa de mercado, né? Aí ele foi lá no Twitter, perguntou, e eu acho que tinha dado uns 30 e tantas pessoas tinham respondido. Não, acho que foi mais, que disse que levaria, e que foi confirmado, foi mais ou menos isso, umas 30 e tantas pessoas que levariam seus filhos. Sendo que, normalmente, cada família não tem um filho só, né? Aí ele se animou e falou, bora lá, vamos fazer, vamos testar, né? Aí, isso foi a primeira SciKids, que foi em 2024. Aí, né? E desde 2023, eu participei da primeira, 2022, né? 2023 não participei, porque o meu filho daí do meio tinha 3 meses, então eu não participei da SciSconf. Outra curiosidade, a primeira SciSconf tinha uma gincana no último dia, não sei se tu chegou a participar, tinha uma gincana no último dia. E ninguém sabia qual ia ser o prêmio. E tinha 6 times, eu acho, e o meu time, que estava eu, o Johnny, eu não lembro as outras pessoas que estavam no time, mas a gente venceu. E era ingresso vitalício para a SciSconf. E a gente até brinca que mesmo que a gente ganhou o ingresso vitalício, agora a gente é organizador e a gente não precisa do ingresso. Mas, enfim, muito legal isso. E em 2023 não participei, em 2024 foi a primeira SciKids. E foi uma experiência muito legal. O Caio foi um dos palestrantes também, então depois eu acho que tá legal ele contar da perspectiva dele também, o que ele achou. E logo sendo papai, eu acho que fica mais aflorado, né? Fica mais aflorado o quesito da gente querer entender mais sobre educação, querer saber como educar. E eu me refiro a educar, não é só, tipo, ensinar a ler, ensinar parte financeira, até porque isso não vai importar para o Caio nesse instante, né? Também, para mim, eu tenho um bebezinho também, mas educar no sentido literal, de virtudes mesmo, de ensinar a criança que quer viver, né? Aí depois, eu ali na própria organização da SciKids 2024, eu queria ter colocado uma bibliotecazinha, assim, para as crianças. Eu sou fã de livros, eu amo ler desde sempre. E aí eu vi que não tinha livro, em português não tinha para criança. Queria um livro de conto, sabe? Um livro legal para criança ler. Eu não queria um livro técnico para uma criança ler. Uma criança até 10 anos, né?
Daí eu me lembro que o Lucas virou para mim e falou assim, ué, se não tem, escreve então. Aí eu tomei isso de verdade. Falei, ué, vou fazer isso mesmo então. E esse ano, daí organizando a próxima Sites Kids, né, que foi realizado, de fato, eu passei esse ano inteiro focando também no livro, né? Então, bom, depois eu posso contar melhor sobre o livro, mas ele está aqui do meu lado, né? E eu amei tudo que aconteceu, todo esse caminho, e até agora, assim, eu olho para trás e eu fico, assim, muito, muito feliz, muito orgulhosa de tudo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, muito grata, sabe? Até pelas coisas que deram errado, porque foi por ter dado errado que hoje deu certo, tudo que deu, né? Pô, maravilha, Carol. No fundo, assim, você fez a síntese perfeita, porque assim, tudo que você falou tá na ordem cronológica da pauta que eu desenhei pra gente. Assim, agora o próximo passo é basicamente dar um zoom in em cada uma dessas partes. Eu acho que uma coisa que você não contou e que é interessante para o pessoal saber também é como você conheceu o Bitcoin. Foi o Johnny que te mostrou? Vocês já estavam juntos? Sei lá, como foi esse processo? E, sei lá, se foi ele que te mostrou, teve aquele momento de resistência, de tipo, não, ele ficou maluco, do que ele tá falando? Tipo, como foi essa história? Olha, assim, ele já conhecia o Bitcoin, mas era um assunto que, assim, ele jogava na web, ficou num HD perdido. Acho que com muita gente aconteceu isso, né? E, enfim, nunca mais tinha falado, mas ele conhecia, mas ele não tinha interesse ainda, tipo assim, de voltar no assunto do Bitcoin, enfim. Mas, por incrível que pareça, quando a gente estava junto, quem fez despertar o interesse novamente no assunto fui eu. Eu conheci o Rafael Lima, do Ideias Radicais, e eu comecei a ver os vídeos dele e tal, mostrei os vídeos dele para o Johnny, a gente via muitos vídeos dele juntos. E ele começou a comentar do Bitcoin, o Rafael Lima, e aí voltou, sabe, aquela nostalgia anos atrás, poxa, e eu me lembro que eu joguei, ele comentando, né, que daí nesse passado eu não tive isso, eu não lidei com Bitcoin há muitos anos atrás. Mas foi meio que isso, um pouco ele, um pouco eu. Ele já conhecia, mas nunca tinha comentado comigo. Eu conheci depois e meio que ele relembrou do Bitcoin e as coisas foram aflorando, 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 até que na Holanda ele saiu do emprego que ele estava num... ele estava sendo dev de uma empresa de folhas de pagamento, RH e tal lá, né? Daí ele ia numa conferência de Bitcoin que fica em Amsterdã, aquela bem famosa lá, né? E lá conheceu alguém de dentro de uma empresa que trabalhava em Bitcoin. Essa pessoa convidou ele para trabalhar nessa empresa que é sediada lá na Holanda mesmo. E aí ele foi e, nossa, ele ficou bem feliz de trabalhar lá e tal. E foi assim que cada vez mais ele foi... E a gente sempre foi muito conectado, assim. É muito difícil falar só de mim. Eu e ele, a gente tem uma conexão muito grande, eu e o meu marido. Então, e muita coisa que ele gosta, eu gosto. Difícil coisas que ele gosta e eu não gosto. É muito difícil, assim. A gente é muito alma gêmea mesmo, assim. A gente gosta muito de coisas muito parecidas. Então, mas é isso. Realmente, foi um pouco eu, um pouco ele. E vocês já eram um pouquinho Red Pill, um pouquinho Ovelha Negra, pensamento fora da Matrix, ou isso tem relação com Bitcoin, assim? Da gente ser ovelha negra, acho que, na verdade, eu e ele, a gente se conheceu por ser fora da curva, na verdade, assim. Eu acho que na verdade, a gente se gostou um do outro por conta disso, sabe? Eu sempre fui meio rebelde, mas rebelde no sentido, tipo assim, cara, eu não acredito em ti, eu tenho que ver para crer. É o Don't Trust Verify, mas que eu não conhecia ainda essa frase, entendeu? Eu nunca, assim, confiava 100% na pessoa, eu tinha que ir atrás, eu tinha que entender o porquê, eu tinha que... em tudo, assim. E ele da mesma forma.
Então, a gente começou muito desconfiado das coisas, a gente sempre foi muito estudioso, sempre foi muito... até em relação à medicina, bem no começo, assim, quando a gente se conheceu, tinha algumas coisas que ele tinha problema de saúde, assim, que, cara, não foi resolvendo, e ele, cara, eu não fui médico, eu vou começar a estudar sozinho, e aí que a nossa alimentação mudou também. Enfim, eu acho que quando você é Bitcoin, mesmo que você é maximalista, tu vai entrando num funil de ótimas resoluções da tua vida, sabe? E eu torço para que todo mundo que está no Bitcoin entre nesse caminho também, né? Porque só melhora a tua vida e tu fica cada vez mais livre. Até assim, eu não digo nem livre fisicamente, sabe? Mas livre de amarras de crenças que te colocaram na tua cabeça e que, na verdade, não tem nada a ver. É só coisas que foram construídas, mas que, no fundo, elas não existem. É tipo uma caverna de Platão mesmo, sabe? E aí, quando sai da caverna, para mim é isso. Conhecer o Bitcoin é sair da caverna também, né? Para mim também o próprio cristianismo é a caverna de Platão, é a caverna da caverna, na verdade, tu sai da caverna da caverna, né? Mas o Bitcoin super tá incluso também nessa analogia, né? Isso você comentou já na sua apresentação, né? Que não, uma das coisas que mudou assim foi quando eu me tornei cristã, e agora você citou o cristianismo também. Eu te conheço na pessoa física, né? Sei o quanto essa referência é importante para você e para o Johnny. Então também conta um pouco disso também. Como você se tornou cristã? Como você, sabe, como foi esse processo? Qual foi a importância dele? Assim, conta nas suas palavras essa vivência toda. Sim. Só uma coisa, tem vários grilinhos aqui, muito gostoso o som, mas eu não sei se atrapalha. Não, tudo certo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, beleza. Na verdade, assim, a nossa caminhada juntos, eu era católica do IBGE, né? E ele, do outro lado, oposto, que é o pentecostalismo, que é a Assembleia de Deus, né? E lá dentro da Assembleia ele via muita hipocrisia, né? Tipo assim, fala uma coisa, mas faz outra, mas não em relação às pessoas em si necessariamente, mas dentro da própria casa, do próprio lar, né? E eu, na verdade, nesse ponto, eu só seguia a manada. Tipo assim, eu ia pra missa, escutava o padre, ai, que legal essa história, porque o padre sempre conta a história de alguém, ai, que legal, e é isso aí, basicamente, né? Vai o dia tal para comer carne de churrasco da igreja, assim, tudo muito superficial e tem que fazer porque tem que fazer, sabe? Então, a gente teve uma passagem muito forte lá na Holanda e foi basicamente lá que o chacoalhão aconteceu para então acontecer a nossa conversão, né? Lá a gente começou a estudar o espiritismo, né? Detalhe, quando a gente pousou na Holanda, eu senti algo muito ruim. Assim, para mim foi muito esquisito morar lá. Não foi bom em vários aspectos e foi ótimo em outros, porque eu tive que passar essas coisas ruins para então estar onde eu estou, chegar onde cheguei, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito soberba, muito aquela pessoa assim, ó, eu sei tal coisa, tal coisa, tal coisa, olha como eu sou demais. E no fundo, eu sei, hoje em dia eu sei, todo mundo olhava e tipo, nossa, essa guria não sabe de nada, ela acha que sabe de alguma coisa, nossa, que estúpida, entendeu? E eu tenho essa visão hoje. E assim, hoje em dia eu peço ao contrário nas minhas orações, eu peço, Deus, me diminua, eu digo ego, em questão de ego, né? Me diminua para que então o Senhor me preencha e me exalte. Então eu não preciso me mostrar como eu me mostrava, como eu queria me mostrar antigamente, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa é muito, parece um paradoxo, assim, é maravilhoso isso. Mas quanto mais você se coloca em questão de humildade,
e no seu lugar, e você entende que você não é nada, é o tal de só sei que nada sei também, né? Mas as pessoas te veem em um pedestal no qual, na verdade, você não se encontra. Mas daí te colocam nesse local, entende? Você não precisa se colocar. Então, é mais uma das coisas que está dentro da Bíblia também, que o cristianismo me auxiliou. Mas então, eu era uma época que me exaltava demais, e lá na Holanda foi assim, meu mundo caiu, me afundei mesmo. Tive depressão, síndrome do pânico, eu só conseguia dormir no banheiro. Era horrível, assim, o Johnny ia viajar, eu dormia no banheiro, porque eu escutava coisa, eu tava pirando, assim, eu tava doida mesmo. Enfim, foi um momento, assim, péssimo, horrível. E aí eu comecei a buscar, assim, brasileiros lá dentro para me sentir, sei lá, mais acolhida, talvez, sentir uma nostalgia, alguma coisa assim. E eu encontrei um grupo espírita, aí, de brasileiros. E aí a gente começou a estudar o livro de Allan Kardec, e começamos a estudar o livro do Espiritismo e tal. E nesse livro de Allan Kardec tem várias passagens, só que pontuais, versículos bíblicos, né? Então, eu me dizia cristã, mas hoje em dia eu sei que eu não entendi o que era de fato, né, o cristianismo. Mas foi a passagem que o Senhor fez na minha vida para que eu entendesse o porquê das coisas hoje. E a gente começou a estudar, e a gente ficou estudando por uns 4 anos. Esse livro em grupos mesmo, assim. Aí veio a pandemia depois, a gente voltou para o Brasil, e a gente continuava com esse grupo. Inclusive, tinha gente num estado aqui do Brasil, tinha gente lá na Holanda mesmo, tinha gente em Portugal, meio que todo mundo que estava naquele grupo de Amsterdã, cada um foi para um canto, assim, né? O Covid meio que proporcionou essa situação, assim, né? Aí resultou nela, né? Aí, enfim, ficamos ainda com esse estudo desse grupo por alguns anos, até que a nossa primeira filha nasceu. E aí a gente pensou assim, poxa, a gente compactua muito com o homeschool, a gente gosta muito desse ensino em casa e tal, mas a gente quer socializar a nossa filha, a gente não quer só ela dentro de casa, né? Eu acho que, via de regra, a primeira preocupação de quem faz homeschool e não conhece muito, né, enfim, dentro da bolha homeschool em si, da área em si, né? Aí, daí o Johnny pensou assim, sei lá, talvez se a gente encontrasse uma igreja, alguma coisa assim, porque a gente começou aí em centros espíritas. Só que, assim, a gente não se sentia acolhido para, tipo, não tinha um local, assim, para o meu filho ir, aprender alguma coisa sobre Jesus, sabe? Eles iam para brincar só, quando acontecia lá o momento de palestra lá, que alguém lá na frente falava dos livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, enfim. Mas a gente não sentia assim. Eles são muito caridosos, os espíritas, isso assim, não dá para negar, mas a gente não sentia senso de comunidade, assim, sabe? A gente está incluso no negócio, nossos filhos estão inclusos aprendendo a ser caridosos também, como eles tanto, né, faziam, mas ensinar isso para as crianças. E nossa, é impressionante, assim, como aconteceu na mesma semana, o barbeiro naquele mês, na verdade, o barbeiro do meu marido perguntou para ele, vocês vão em alguma igreja e tal? É que assim, cara, você disse para mim que você não é cristão, mas tudo que você fala é o que está escrito na Bíblia, que Jesus pede para eu fazer e tal, mas tu ainda tem uns conceitos meio... Mas eu não consigo te explicar, cara, você tem que estudar para você entender o que falta nesse teu quebra-cabeça. Basicamente isso que ele falou pro Johnny. E na mesma semana eu fui na loja da mulher dele. E ela também nos convidou. Eu falei, cara, é muita coincidência. Ele te convidou, a mulher dele convidou. Vamos lá ver qual que é, né? E a gente começou aí nessa igreja na qual a gente vai até hoje. É uma igreja reformada, né? Basicamente, sim, reforma protestante, mas que ela acredita nos 5 solas, basicamente, né? Somente Jesus, somente as escrituras,
somente Cristo, né? Só a Deus de glória. Então, enfim, se vocês quiserem pesquisar, assim, é bem interessante. E vai contra até o que eu vivi no passado, né? Que é a própria Igreja Católica, né? Que, enfim, adora outros santos, adora Maria e tal. Então, enfim, isso tudo a gente foi estudando, entendendo mais. E a gente foi antes de eu me batizar de fato, né? Que o batismo, enfim, a gente crê que o batismo tem que ser, você tem que entender o que você está fazendo, né? Então, quando eu era bebê e eu fui batizada, eu não entendia o que eu estava fazendo. Só me jogaram uma água ali e é isso aí, bonitinho, né? Mas que o batismo seja algo que você entenda com clareza por que você está fazendo aquilo. Então, houve um estudo, a gente teve tipo um curso assim, para a gente entender o que a gente estava fazendo, o que foi explicado. Tinha pessoas que estudaram há anos e anos teologia mesmo e estavam explicando para a gente. Então, assim, a gente foi... todas as dúvidas que a gente tinha eram sanadas. E a gente brinca que a nossa igreja é composta por ex-metaleiros e nerds. Muita gente que era do rock pesado e tal, tá lá. Era da Bola de Neve também, era muita gente, tipo, tatuada, muita gente que, sei lá, em outras igrejas, que não é bíblico, inclusive, tem a tatuagem, não é bíblico, que você não pode se tatuar, enfim, várias coisas que lá foram explicadas e as pessoas foram acolhidas, né? E também pessoal muito nerd, pessoa que gosta muito de estudar, entender mesmo, ver a fundo, tipo, no sentido assim, cara, de onde vem essa palavra? É do hebraico, é do grego? Eu tenho uma Bíblia. Inclusive tem duas ali atrás, mas enfim, tá tudo borrado, né? Mas eu tenho uma Bíblia aqui, que ela, na verdade, 3, né? Que a gente compara as Bíblias. São Bíblias de estudo, então elas são dessa grossura aqui. Tem uma que é maravilhosa, que é a BKJ, que ela é mais antiga que tem, foi a primeira traduzida em inglês, que é a Bíblia King James. Também indico ela, cara, maravilhosa. E ela tem estudos, inclusive, arqueológicos dentro da Bíblia, tá? Então, é isso que eu digo, sabe? Se a pessoa não... Eu acho sensato, tem um mínimo de curiosidade, tipo assim, cara, eu quero entender esse negócio de Deus, quero entender realmente esse negócio de Jesus, quem é que, sabe, ver essa Bíblia é muito maravilhosa. Eu acho que foram 30 teólogos, inclusos, acho que bispos, pastores, rabinos, muito massa, bem feita mesmo. Não é assim, só uma igreja lá que resolveu escrever. Não, realmente foi um estudo bem amplo, muito legal. Tem um canal do YouTube também, que é um cristão, que ele era judeu, me digo, religião e de genealogia também, né? Genealogia que fala? Enfim, de família, né? Ele é judeu de família. E Soul Beard, muito legal, o Soul Beard, acho que é assim que escreve. É muito massa o canal também, e ele tem que explicar para judeus ortodoxos, inclusive, o porquê que Jesus existiu e porque ele é Deus também. É muito bom esse canal, também indico também. Mas eu acho que é isso, assim, de geralzão, assim, que eu posso explicar. Não sei se tem mais alguma dúvida, mas foi meio que por conta da Ayla também, da nossa filha, que no fim das contas a gente se tornou cristão, a gente entendeu, e hoje em dia a gente não... Eu acho que isso é um problema muito grande do cristianismo do Brasil, principalmente, tá? Por conta de cultura. A gente lê muito a Bíblia, mas a gente pouco a pratica. Então, por não praticar, é tão visto a hipocrisia nas igrejas, sabe? Pessoas que estão na igreja e, nossa, aquela pessoa fez totalmente o contrário. Todos somos pecadores, todos vamos errar, óbvio, claro. Só que o problema é de fato você esquecer que não é só um norte. É um norte
vamos supor, é uma receita de bolo, mas é para tu fazer o bolo também, entendeu? Tipo assim, eu não me torno cozinheiro porque eu sei a receita. Eu me torno cozinheiro porque eu sei fazer aquele bolo, entendeu? E aquele bolo fica e o bolo vai dar errado a primeira vez, a segunda, talvez a terceira, a quarta, mas todo mundo vai ver, poxa, essa pessoa está se esforçando para fazer esse bolo. Caraca, tá ficando cada vez melhor esse bolo. Em outras palavras, a prática conta. Não adianta só se falar que acredita se você não pratica. Total. Inclusive, Jesus fala, vede a árvore pelos frutos. Em várias parábolas que ele fala, ele se refere a frutos. E é sobre isso. Que não adianta você ler. Inclusive, ele fala isso sobre os fariseus, que era quem ele estava... Me perdoa, perder algumas palavras. Eu não dormi muito bem essa noite, mas vocês vão entender no final. Era exatamente a quem ele criticava, né? Que era aqueles judeus que eles só queriam seguir o manual, mas não praticavam no final, entendeu? Então, isso ele pede de nós também, para que nós não sejamos hipócritas dessa forma, que a gente leia e fala, eu sei, eu conheço, tá, mas e aí? Para mim não importa só tu conhecer, importa tu conhecer e tu praticar, né? Eu acho que muitas coisas se aplicam ao Bitcoin também. Né? O que importa eu conhecer... vamos pensar uma coisa mais simples. Minhas 12, 24 palavras. Eu tenho minhas palavras lá que eu tenho que guardar. Ah, beleza. Ah, sei minhas palavras. Beleza, conheço. Vou guardar. Guardei minhas palavras. Anos depois, queria stack em sets. Estava guardando. Agora eu quero resgatar. Onde é que tu guardou? Tá, mas você não praticou, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, tu não foi, lembrou do lugar, conferiu, vai que alguém tentou pegar, não sei, alguém ia começar a limpar a tua casa e tu guardou em algum lugar que não podia mexer, essa pessoa pegou e jogou no lixo, entendeu? Então, responsabilidade pelos seus atos, liberdade não é libertinagem, né? Liberdade, ela vem com a autorresponsabilidade. Então, eu tenho liberdade de lidar com o meu dinheiro, tenho liberdade com as minhas ações. Mas é isso. A própria Bitcoin mostra isso. Você ter liberdade, você não ter responsabilidade, você perde. Bem feito para você. Perdeu o seu dinheiro. No fundo, você é responsável pelos seus atos, né? Exato. Carol, você, quando eu te conheci, existia só a Ayla. De lá para cá já vieram mais 2 presentes. Você não falou o nome, então não sei se eu posso falar, não vou falar. Eu não sei a pessoa que doxou. Mas uma pergunta mais ampla, assim, como ser mãe mudou a sua perspectiva de mundo? Nossa, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que o principal é porque você vê um espelho na tua frente. Eles copiam a tudo que você faz. Copiam a tudo que eu faço. Então, se você nega algum... Eu chamo de pecado, mas você pode chamar de problema, de defeito, de... Enfim, né? Então, eu vou chamar de pecado. Se você nega algum pecado seu, por exemplo, não sou teimoso. Você vai olhar na tua frente a teimosia em pessoa e não adianta tu negar. Vai chegar um momento que vai, caraca, é igual a minha essa pessoa. E você pode até negar a realidade, mas não pode negar as consequências da realidade, como diria a Ayn Rand. Apesar dela ser ateia, ela tinha razão nessa frase. Ela tinha razão nessa frase. Afinal de contas, Deus dá a graça comum a todos nós. O sol que bate na minha cabeça, bate na sua também. Então, existem vários conceitos que são verdade. E esse é um deles. Então, assim, o que ela mostrou, até o meu mais novo, sabe? Assim, várias coisas que ele mostra já tão pequenininho, eu acho que a pessoa tem que ser, no mínimo, ignorante, estúpida, ou negar a realidade mesmo, para não entender que é um espelho teu. E que se tu não mudar, vai se tornar exatamente igual a você. E aí que acontece uma coisa péssima de várias religiões, inclusive,
e que um conceito que eu acho tosco, que é de boomers também, que é tal da maldição hereditária, sabe? Ah, tu tá fazendo isso porque tua mãe fez, porque tua avó fez, porque... basicamente, as pessoas olharam a realidade e não quiseram mudar. Quiseram continuar a viver aquela realidade, entende? Então, eu penso que quem tá na bolha já tem um pouquinho de QI acima da média para poder olhar isso e falar assim, poxa, se a criança tá fazendo isso, não é que ela aprendeu do nada, alguém colocou na cabeça dela. A criança não aprende uma vez que ela viu e vai continuar repetindo aquilo. Não. Até porque, se você falar, pega esse copo aqui, minha filha, coloca nesse lugar aqui. Você vai ter que repetir diversas vezes para ela colocar no local certo. Não é uma. Então, ela não é uma vez assim que ela vai botar lá no lugar certo. Ai, mas uma vez o fulano lá falou palavrão e a pessoa fica repetindo, ela fica repetindo. Mas pode ter certeza, se tu não ficar falando aquele palavrão dentro da tua casa, daqui a pouco a criança vai esquecer. Ela não vai repetir. E você ensinar que é errado também, obviamente, né? Mas assim, é repetição. Então, se ela tá daquele jeito, ela repete de alguém. E de alguém que ela vê todo dia. E detalhe, se ela não vê você todo dia, se ela vê outra pessoa, é preocupante. Porque eu penso que ela tem que ver você. Seu pai e sua mãe em primeiro lugar. Porque aí realmente foge do controle. Se vê 6 meses de idade... Eu entendo que tem gente que tem que colocar na creche, ou mais cedo, mas eu sei que muita gente que tá na bolha tem essa percepção. Eu conheço muita gente assim, ó, conheço de verdade muita gente que o marido não ganha bem, que nem muita gente que eu conheço da bolha, que ganha aqui, até porque muita gente trabalha remoto da bolha. Então, assim, muita gente que não é de área de Bitcoin, não trabalha manual, sabe, assim, pedreiro, e os filhos são cuidados em casa pela mulher que não trabalha. Então, assim, é querer largar a mão do orgulho de muitas coisas também e saber que há algo muito mais valioso na sua mão do que um salário mínimo, do que 2 salários mínimos, 3 ou até 5 salários mínimos. Tá? Então, é isso. Eu acho que é viver a realidade que você tem no momento. Não terceirize. Não terceirize. Lide em frente à situação. Se você não enfrentar, um dia vai cair aquela consequência. Você pode negar, mas as consequências vão vir. Perfeito. Não, é de acordo. Eu aqui até criei mais tempo na minha rotina justamente para participar nesse começo de vida da minha filha o máximo de tempo possível. No fundo, prefiro que eu e que seja a pessoa que eduque, né? Em poucas palavras. Exatamente. É isso aí. Carol, e pensando num ponto de vista mais amplo, assim, acredito que vocês já conheciam o Bitcoin quando a Ayla veio. Se sim, que aprendizado o Bitcoin trouxe que te ajudou na maternidade? Então, na minha opinião, o Bitcoin e até várias pessoas que eu sei que estão na área, elas unem muito vários conceitos do Bitcoin com o próprio cristianismo, né? Então, e até algumas coisas que eu trago no livro, depois eu até posso explicar melhor, né, que a gente vai chegar nesse ponto, mas a parte de soberania, que eu não gosto muito dessa palavra, tá? Porque, na minha opinião, soberano é só Deus, mas no quesito de você ter essa responsabilidade para você, eu gosto desse termo, eu prefiro esse termo, sabe? Autorresponsabilidade. Então, é uma coisa que veio muito forte, porque veio meio que os dois juntos, né? O Bitcoin veio pouco antes do cristianismo, então a gente já tinha essa mentalidade, e ajuda muito. Uma coisa parece assim que leva a outra, porque são complementares, não são, sabe, difusas. Então, a questão da autorresponsabilidade, né, da autonomia,
de aquela coisa também meio americana, assim, tipo, eu não preciso de alguém fazendo por mim. Eu posso fazer sozinho. Eu não preciso de alguém cuidando do meu dinheiro. E é exatamente por isso que eles estão ali comendo, taxando tanta coisa e comendo tanta parte do meu dinheiro, justamente para administrar um dinheiro que eu poderia administrar, né? Que eu poderia cuidar. Né? E eu acho que é mais uma forma de emburrecer o povo, inclusive, né? Tirando aos poucos a autonomia e responsabilidade dessas pessoas, elas não vão sabendo lidar com as coisas. Cada vez mais elas terceirizam, cada vez mais elas pedem para o governo, cada vez menos elas têm vontade de estudar, porque eu não preciso estudar. Tem outra pessoa que cuida para mim. Para que eu vou ir atrás? Por que eu vou saber? Se tem outro que cuida, se tem outro que resolve. Outra coisa que leva é a questão de já não é, não, eu não preciso mais, eu posso me abster de muita coisa. Essa é a palavra. Eu posso me abster de muita coisa. Isso não é comigo. Isso é com o governo. Isso não é comigo, é com fulano. Isso não é comigo. Então, entende? Para mim é uma cascata de problemas gerados só pelo simples fato de tu querer terceirizar. E é uma das coisas que, quando tu entra no Bitcoin, tu entende. E tu muda o mindset. Cara, é eu que tomo conta da situação. Está sobre a minha segurança, está sobre a minha autoridade, o meu dinheiro. Que é algo que não é ensinado em lugar nenhum, não é ensinado em nenhuma escola. Não, primeiro que já não é ensinado nada de financeiro na escola, né? Bitcoin, então, meu Deus, talvez em El Salvador ensine. Eu acho que só. Enrolante. Enrolante? Olha, Acho que sim. Tenho que conhecer Rolante, porque quem sabe até os meus livros fazer parte da biblioteca de Rolante. Porque é isso. E é uma das coisas que o governo quer de nós também, né? Emburrecimento, quer que cada vez menos tu não tome conta do teu filho, tu não tome conta do teu dinheiro, até que tu não tome conta do teu próprio cérebro. Quem toma conta é a gente. É a gente aqui. Então, você não precisa mais pensar. Tu pode ser um vegetal só me dando dinheiro. Basicamente é isso. Então, esse é o mindset, sim, que mudou completamente. Até antes da gente entrar no cristianismo, foi o que mudou muito, assim, para nós, assim. Me perdoe as palavras, mas a gente ficou... Que porcaria! Realmente, governo é um ladrão, esses safados. Basicamente. Que a gente já tinha descoberto o libertarianismo, né, um pouquinho antes. Então, muito uma coisa levou a outra, sabe? O caminho foi impressionante, assim, só o Senhor mesmo. Maravilha. Você contou também, em passagem rápida aí, que você e o Johnny tentaram construir uma exchange. Eu fui cliente, mas eu não lembro o nome, eu lembro que a identidade visual era toda laranja, era bonita. Sim. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa história, como foi, qual era a proposta, por que não foi para frente, quais os aprendizados, assim, faz um panorama geral para a gente. Então, era e não era para ser uma concorrente da BIPA. Eu digo que era porque fazia quase tudo o que a BIPA fazia. A diferença é que a gente enviava direto para a carteira. Só que assim, ou seja, a gente não custodiava nada, né? Só que assim, para nós, a gente tem muito certo os nossos valores, sabe? Então, a gente queria muito ser transparente, muito mesmo. Então, a gente queria mostrar todas as taxas para as pessoas. Tudo. Tipo assim, a pessoa poderia não querer ver, mas se ela apertasse uma setinha assim, ela via tudo, sabe? A gente queria ser transparente, a gente queria ser simples, não é um aplicativo simples também. Isso eu sei que a Bipa faz muito bem, com excelência, né? Simplicidade. E a gente queria low KYC ou sem KYC, na verdade. Né? A gente queria mesmo sem KYC. E a parte do simplificar, a gente tinha conseguido fazer. Né? A parte de ser transparente, a gente estava conseguindo,
Tinha muita coisa assim, e eu entendo, inclusive a gente entende hoje em dia várias coisas, por exemplo, a BIPA não colocar, cara, é muito valor e taxa que muda toda hora. Tipo assim, se a pessoa for tentar entender, coitado do suporte da BIPA, ia ficar doido. Por que no número, por que naquele momento apareceu o número XYZ e agora tá aparecendo o ABC e 1, 2, 3? Não, a gente entende que, tipo assim, não é pro QI de todo mundo para entender. Sei lá, acho que tem que ser um pouco dev para entender as taxas ali do Bitcoin e muitas mudanças e tal. E a parte que mais nos ferrou mesmo foi o do KYC, porque a gente não queria mesmo, sabe? A gente queria, assim, quase o P2P, assim, a gente não queria, e a gente ficou muito decepcionado que veio umas leis bem pesadas naquele mesmo período, obrigando o KYC, e também veio outra legislação, deixa eu lembrar como é que é o nome, Ai, eu não lembro agora, honestamente eu não lembro. É a IN 1888? Isso, obrigada, essa mesmo. E basicamente a gente teria que virar uma exchange mesmo. A gente ia ter que pagar imposto de uma exchange, a gente teria que ter um baita de um advogado com um dinheiro que a gente, não existia, como a gente tem que pagar um advogado de calibre que precisava. Ia matar todas as possíveis exchanges que estavam iniciando, e a gente pensou assim, meu Deus, só uma Binance da vida ou alguém que arrecadasse milhões ia conseguir virar uma exchange aqui no Brasil. Assim, né? Porque é a parte que é muito triste no país. É colocado tanta burocracia, é colocado tanto impeditivo que as empresas basicamente morrem, né? Então, a gente fica muito feliz que a BIPA conseguiu ir para frente, e a base de muito investimento também, a gente sabe, porque não é fácil abrir uma empresa nesse país, e a gente não quis lutar essa batalha, não. A gente pensou assim, não pelos brasileiros, sabe, mas a gente não quis lutar pela politicagem. A gente não quis lutar pela politicagem, sabe? Só que assim, a parte vamos falar mais da tecnologia em si, né? Foi muito legal. Eu fiquei como PM mesmo, né? Product Manager, não policial militar. Eu fiquei auxiliando ali eles, a gente, criando arquitetura do aplicativo. Então, assim, aprendi muito, 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 assim, como lida com back-end, front-end, as conexões, API, toda a parte de fazer estruturação mesmo, sei lá, de clouds e... Cara, muito legal. Assim, foi um aprendizado muito legal, e até me levou para outro emprego depois, né? Eu consegui, porque foi meio que esse emprego não remunerado, vamos dizer assim, que eu fiquei ali, que é quando eu estava com a Ayla pequenininha, que me levou, né, a um outro emprego. E aí fiquei pouco tempo nesse outro emprego como PM, e resolvi cuidar só do lar. Resolvi cuidar só dos filhos, e aí a gente dividiu, a gente sentou, eu e ele, e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou prover e você vai cuidar da casa. Então, tipo assim, e foi a melhor escolha que a gente fez. Foi uma escolha tão ótima que, tipo assim, eu não me sinto, não estou e não sou acorrentada pelo meu lar. Às vezes me sinto um pouco afogada pelas roupas, devo dizer, até porque são 5 na casa, né? Então, assim, agora deu sol, agora eu me sinto, da dia de sol, eu me sinto um pouco mais liberta das roupas. Mas, assim, com exceção a isso, qualquer coisa que você faz bem feito, planejada e com rotina, você consegue. Você consegue ter um hobby, você consegue até ter um negócio próprio. E, inclusive, que é o que eu consegui ter, sabe? Então, e muita obediência ao Senhor. Eu fui obedecendo
mesmo que eu não entendia, eu, tipo assim, Carol, obedeça seu marido. É uma profundidade muito grande nisso. Muitos ou muitas que estão escutando não vão entender, mas é impressionante. Você deixa de criticar demais as coisas do lar, você aprende a ter paciência, eu aprendi a ter paciência e deixar as coisas se desenrolarem. Quando acontecer alguma coisa de errado, a consequência do erro da minha família era dele, porque eu deixava ele escolher, ele entendia o erro, a gente se consertava e tudo foi melhorando. E a rodinha da nossa casa foi rodando cada vez melhor, até que a gente conseguiu entrar na rotina em que a gente entra hoje. Então, é por isso que eu digo, gente, é maravilhoso quando você tem um conhecimento supremo nas suas mãos, para mim, que é a Bíblia, né? E tudo se encaixa de uma forma com que hoje eu consigo fazer tudo que eu consigo fazer, sabe? E não é pela minha força, é porque eu apliquei um conhecimento, botei em prática e, cara, funciona mesmo. Tô aqui, tô viva, tô 3 filhos pequenos, como tu dá conta? Exatamente por isso que eu dou conta. Esse é o meu segredo. Vamos dizer assim, se me perguntar o segredo, eu digo isso. Eu leio a Bíblia, aplico, pratico ela e a obedeço. E consigo fazer tudo por conta disso. Maravilha. Você contou também da Sets Kids por cima. Vamos falar um pouco mais da Sets Kids agora também. Tá. Eu acho um projeto lindo, fantástico, maravilhoso. Acho que a primeira coisa que eu posso falar é isso, mas conta um pouquinho mais. Você contou de onde surgiu a ideia, você contou, sabe, como foi organizar, mas sei lá, aprofunda mais no que você quiser relacionado a Sets Kids. Eu acho que assim, quando eu me tornei mãe, muita coisa florou. Inclusive a questão da educação, como eu te falei, né? Detalhe, eu era impressionantemente. Eu era a pessoa que eu ia antes de ter filhos. Eu ia no parquinho, eu dava a volta, eu ia num parque, eu dava a volta no parquinho. Eu não queria ver criança nenhuma, porque eu achava todas as crianças muito mal educadas. E de fato isso não mudou hoje em dia. Eu não dou a volta mais no parquinho, eu tô no parquinho. Mas eu sou daquela que se eu vejo a criança fazendo alguma coisa de errado, hoje em dia eu vou lá e eu critico, eu falo, eu não dou mais a volta, entendeu? Tipo assim, eu vejo, por exemplo, a criança que ela tá em pé em cima do balanço que ela vai cair, né? Eu já não fico tipo, nossa, cadê o pai dessa criança? Nossa, porque... Não. Eu tomo responsabilidade para mim, eu fico... outra coisa bíblica, inclusive. É uma criança, ela não tem noção, entendesse? Mesmo que o pai não tá perto, e daí eu vou deixar a criança se esborrachar no chão, gente? O que é isso? Eu acho que se cada um ficar pensando dessa forma, olho por olho, dente por dente, todo mundo morre cego e sem dente, né? Então, assim, não é que eu vou olhar pro muro do lado aqui do meu vizinho e falar assim, meu Deus, a criança não comeu meio-dia aqui, eu vou ter que ligar pro conselho tutelar. Não é sobre isso. Mas a criança estava ali na minha frente, entende? Ela poderia cair, eu vou ajudar, entende? Então eu olhava, vamos supor, se a criança já tinha uma noção da vida, vamos dizer assim, uns 7, 8 anos, que normalmente né? Tipo de criança que se pendura no balanço. Aí eu chego hoje para ela e falo assim, você desce do balanço porque você vai cair no chão, você vai se machucar e teu pai vai ter que te levar pro hospital. E eu falo, tipo, super séria. E a criança ela fica com medo, porque é um estranho falando com ela. Tipo, ele super obedece, porque é um estranho falando comigo, entendeu? E a criança desce normalmente, assim, meio assustada, meio tipo... e até, eu vou contar, eu morava no condomínio, tempo atrás, quando a Ayla era pequena, e uma criança tava entrando tipo, quase 12 anos, o menino, assim, parecia ter, né? Pode ser que tinha menos. Claramente, ele queria depredar o local. E aí, eu virei para ele, eu olhei para ele, e na hora ele não olhou para mim. Eu segurei o braço dele, eu falei assim, você vai quebrar este balanço? Você desce agora daí. Senão, eu vou ter que chamar o síndico e o seu pai. O menino, tu não tem noção, ele morava no mesmo prédio, eram 4 torres, né? Ele morava na mesma torre que eu. Toda vez que ele me via, ele abria a porta para mim.
ele abria a porta para mim, ele chamava o elevador para mim, ele deu um respeito comigo, aquele guri, que tu não tem noção. Impressionante, ele me via de longe, ele fazia assim, ó, sabe? E ele era uma peste. Tipo assim, antes disso, ele corria, ele sabe aquele que corria e deixava outra criança cair, não pedia desculpa, ele tava nem aí? Ele era... Então, assim, gente, começa por nós, tá? Começa por nós. A gente pode, né? A gente pode... Então, assim, veio esse senso, assim, pra mim, tipo, caraca, eu tenho que ajudar as crianças. Não posso ser mais essa pessoa que dá a volta no parquinho e fecha os olhos, sabe? Então, graças a Deus, assim, veio com a gestação, veio tudo... E, gente, é maravilhoso, porque os hormônios fazem isso daqui, ó. É uma loucura, né? Tua mulher bem sabe, é uma balança hormonal louca. Então, pega esse negócio e faz algo de bom, né? E foi isso que eu fiz, eu aproveitei isso, essa sensibilidade, acho que é uma virtude aí da mulher, né? A sensibilidade mesmo, e transformei em algo bom. E foi o que eu falei pro Lucas, inclusive estávamos em Camburi, tava todo mundo, alguns colegas ali do Bitcoin, foi bem ali mesmo. Quer dizer que o forro de Camburi serviu para alguma coisa? Exatamente. O de Camburi serviu para surgir a Santos Kiss. A gente brincou aquela época, mas funcionou, viu? Deu certo mesmo. E eu falei para ele assim, vamos tentar fazer? Vamos ver se dá certo? Vamos... E aí, ele primeiro foi pesquisar... Mentira, eu acho que no mesmo mês, um mês depois, muito próximo assim, ele foi para o Bitcoin Atlantis... E lá tinha uma área Kids. E aí tinha uma galera. Ou ele viu que tinha acontecido o Bitcoin Atlantis, alguma coisa assim. O Lucas vai confirmar. E que realmente tinha muita criança lá. Né? Imagino que lá, nos Estados Unidos, mais que aqui, né? Mas, enfim. E ele viu que fazia sentido fazer também. Né? Tentar fazer e tal. E aí a gente... Né, realizou o primeiro, mas assim, eu sou uma pessoa, para mim não faz sentido só a criança entrar no local, sei lá, ser uma área de joga lá teu filho e fica lá brincando enquanto estou participando das palestras aqui. Não sou eu, não consigo fazer um negócio assim. Para mim é um negócio mal feito, né? Então eu queria de alguma forma trazer um aprendizado para aquelas crianças que iam chegar ali, sabe? Se ela ia atender, se ela ia entender muito, se ela ia entender pouco, não importa que ela levasse 1%. Antes 1% do que nada, né? Então, e eu hoje em dia eu estudo alguns tipos de metodologia, né? Eu estou mais focada em estudar metodologia clássica de ensino, e eu entendo o quão importante é a memorização e a repetição para as crianças, sabe? Então, gente, não é à toa. Tudo que você for falar, explicar para o seu filho, e repetição, principalmente, isso vai entrar na cabecinha dessa criança. Não é à toa que anos e anos de porcaria de Globo entrou na cabeça de tanta gente e existe, de fato, tanta gente manipulada, né, pela mídia hoje em dia. E nem é criança, é adulto, né? Então, a repetição, ela causa um poder muito grande mesmo em mudança de mindset para a criança. É impressionante. Então, eu levei isso na primeira, e aí eu até queria que o Caio, agora eu vou entrevistar o Caio, mas eu queria justamente perguntar para o Caio o que ele achou, que ele sentiu, né? O quão, assim, foi bom para ele. E na segunda Sites Kids, seguir a mesma linha de raciocínio, né? Também ensinar alguma coisa para as crianças, né? Mas com brincadeiras mesmo, né? Trazendo algo mais lúdico, assim, né? Então, ela brincar e ela, ao mesmo tempo, aprender, né? Inclusive, assim, também ensino os meus filhos, principalmente a mais velha, que ela já está em idade de alfabetização, né, que ela vai fazer 5 anos. Então, né, já sabe ler, ela já sabe escrever, tudo porque eu fiquei ali em cima. E a gente até brinca, né? O Johnny até fala assim, meu Deus, minha filha, 6 anos de idade, eu estava mexendo no nariz, encontrando com a Tota,
aprendendo as letras. E você já sabe ler e escrever. Que incrível, né? Então, mas é isso. Eu acho que é mesmo assim, repetir, ficar em cima, ser lúdico, ser legal, não é um negócio chato, sabe? Não é tu botar a criança ali que como se fosse um universitário e vai aprender igual, sabe? Então, há metodologias para isso também, por isso que estudo essas metodologias. E é maravilhoso, assim, você colher isso. E colhi feedbacks de vários pais também. E foi muito legal. Que aprenderam muito, aprenderam várias coisas. E até ouvi feedback de pais que estavam lá porque o filho descobriu sobre Bitcoin e o pai começou a aprender por causa do filho. Eu amei esse feedback. Foi muito legal. Então, assim... E, inclusive, foi uma das críticas que eu palestrei esse ano na SatisConf, né? E foi uma das minhas críticas, assim, que as pessoas precisam fazer filhos da bolha. Porque senão... Gente, quais as futuras gerações? Onde a gente vai morrer? E daí? Quem vai tomar o nosso lugar? Né? Se não for a gente, veja um filme chamado... O filme é muito ruim, mas ao mesmo tempo muito bom em crítica. Se chama Idiocracy. Não sei se você já viu. É uma profecia esse de filme, eu acho maravilhoso. Exato, é uma profecia, de fato, porque assim, se a gente não fazer, se a gente não passar o nosso gene de pessoas pensantes mais do que macacos, cara, vocês estão vendo quem é que vai ficar no nosso lugar. Então, assim, no mínimo 2, galera. Vai morrer 2, vai morrer tu, né? A mulher e o homem, no mínimo tem que ter mais 2, né? Então, mas é Eu isso. diria 3, sendo bem sincero, porque assim, Eu também. a gente tem que comer a nossa parte de carne pelos veganos que não comem a deles. A gente tem que fazer filho por nós e pelo pessoal que não está fazendo também. Exatamente. Eu concordo com 3, apesar de que eu penso em ter um quarto, mas eu concordo com 3. Eu ouvi uma crítica de alguém, de uma pessoa que tem um casal que tem 5 filhos, e ele falou assim que não é bom ter 3, porque o do meio ele é bulinado. Daí agora eu fiquei tipo, putz, eu vou ter que ter 4. E tipo, a pessoa tem 5. E ela conhece o casal, e eles conhecem outros casais que têm mais filhos também, e fala-se a mesma coisa. Eu falei, poxa, e o meu do meio é tão a minha carinha, sabe? Eu não quero ter sido bulinado, tem que fazer um quarto. Não, mas brincadeiras à parte, gente, eu brinco assim, o tanto que é difícil ter filho, tanto que é difícil, é o mesmo nível que é bom, assim. É muito ruim e muito bom ao mesmo tempo, assim, é impressionante. É muito ruim por causa da gente, tá? Não é por causa da criança, é por causa da gente, que a gente se vê muito na criança, né? Essa foi a minha crítica inicial, né? A gente aqui tá na quase de primeira, né? Ainda não nasceu, mas sendo bem sincero, desde sempre a gente falou que é a casa cheia, e isso é animais, cachorro, gato, é crianças, assim. Então, eu falo no mínimo 3, mas sendo bem sincero, quanto mais vier, eu tô feliz com isso, sendo bem sincero. E eu fico muito feliz pelo Caio também, eu sempre torci por ele, não vi a hora dele ter uma família, porque é isso, eu acho que assim, quem tá na bolha, cara, eu quero ter filhos e tal, e tá solteiro, passa o nome pra mim pra fazer uma oração. Eu orava pro Caio, falou, seu nome, oração, ó, o seu nome. Passa o nome que eu vou orar, porque, gente, é muito bom, muito bom. E eu sei que tá difícil mulher hoje em dia. Eu acho que tá mais difícil encontrar mulher boa do que homem, tá? Porque a gente até brinca, eu e as minhas amigas da bolha também, você não tá, você que é mulher. Vou fazer agora uma propaganda, você que é mulher, não tá encontrando um homem bom? Vai pra SatisConf, é recheado de homem, inteligente, os homens são bonitos, os homens muito de valor, vai lá pra SatisConf, tá cheio de homem. Né? Mas agora encontrar mulher, eu entendo os homens, tá difícil mesmo, tá difícil, dá pra contar nos dedos quanta mulher tinha. Eu acho que 90% era comprometida. Geralmente ela vai acompanhada, né? Exatamente. E você pediu meu depoimento, eu acabei não dando, mas sobre a Sets Kids. Cara, eu acho fantástico, assim, no fundo,
Primeiro ano eu já achei fantástico, achei muito legal. Esse ano que minha esposa tá grávida, né? E aí eu fui vendo acontecendo e vendo os bebezinhos de 6 meses, um ano assim. Querendo ou não, acho que você, a partir do momento que você sabe que você vai ser pai, você olha tudo com outra ótica. Então, assim, esse ano, mesmo que eu não participei ativamente, porque eu estava ajudando o Bernardo a fazer aquela parte de entrevistas, mas, puta, esse ano para mim, talvez mais do que ano passado, foi emocionante. Ano passado eu já achei incrível a proposta. Esse ano eu achei incrível de outro lugar, assim, sabe? Foi uma coisa que foi muito legal ver, sei lá, por exemplo, a Tainá e o Bruno com a criancinha deles, assim. Foi muito legal ver, sabe, o Bernardo, sabe, tipo, com filho, sabe, com vários bitcoiners, assim, com filhinhos, assim, é uma coisa que, não sei, eu acho que agrega, traz muito valor, assim, acho que agrega muito a CETESCONF como um todo, ter esse espaço, assim, sabe, ser um evento mais família, assim, acho uma coisa que é muito bonita, assim, muito legal mesmo. Exatamente. E assim, o que eu penso, eu escutei isso de algumas pessoas e vai aí uma crítica, de uma reflexão, tá? Não é assim que você deva fazer o que eu faço, ou deva fazer, enfim, mas é uma reflexão. Eu já escutei de algumas pessoas dizendo assim: meu filho não faz ideia do que eu faço. E a pessoa é bitcoiner, tipo, raizona, e eu sei que tá muito envolvida no Bitcoin e tal. E eu penso assim: que pena, não faz isso, sabe? Mostra pro teu filho o quão massa tu é, o quanto tu tá envolvido ali, sabe? Por que tu vai esconder algo tão maravilhoso do teu filho, sabe? Cara, é animal. E outra coisa, seja ousado, sabe? Já é tanta gente se escondendo, já é tanta gente que não quer se mostrar, sei lá, pseudônimo disso, pseudônimo daquilo. Cara, e aí? Teu legado? Vamos lá, o que conta mais, sabe? Os 80, 100 anos, sei lá, 100 anos batendo, né? Eu tenho uma bisa que ela tá com 96 anos, então, tipo assim, já é bem difícil, né? Mexer essa. Mas o que vale? Vale isso ou um legado? Ninguém vai te conhecer depois com o pseudônimo. Que coisa mais sem graça, sabe? Tipo, mostra quem tu é, sabe? Mostra o que tu fez. É uma pessoa por trás do Bitcoin, sabe? Não é, eu entendo a questão de Satoshi. Eu acho que Satoshi foi importante, sabe? Eu acho que é totalmente diferente, né? Satoshi foi importante, foi algo disruptível. Mas vamos lá. Agora é uma comunidade, muita gente atrás de Satoshi, que vem atrás, sabe? Olha Ralph Finney. Cara, todo mundo vê a cara dele ali. É o Running for Bitcoin, olha só. Todo mundo corre e a cara dele, porque ele era assim, era a história dele, ele corria, entendesse? Então não tem porquê, não tem porquê. Mostra tua cara, não tenha vergonha, sabe? Mas enfim, cada um, né? Cada um sabe o que faz. Mas é a minha crítica aqui também, né? Eu Eu tenho essa. entendo os méritos dos paranoicos de se preocupar pensando em Brasil e violência. Ao mesmo tempo, eu acho tão solitário essa vida, assim, eu não conseguiria para mim, sendo bem sincero. Você encontra um negócio que brilha e que você quer compartilhar com todos os seus amiguinhos sobre, e você faz amiguinhos novos, assim, é um negócio que te conecta, assim, um negócio que te muda e não sei, acho que deve ser muito difícil você se manter quieto sem falar disso, sem ter amigos que falam disso, sem trazer isso para sua vida pessoal. Assim, eu, pelo menos, não consegui e acho que você também não, né? Acho que Não. já falamos da Sets Kids, falamos da Exchange, fala um pouco agora da Vila do Valor, que não lembro se é de valor ou do valor, mas fala um pouco do livro que você escreveu, porque é mais uma demonstração de como a gente não conseguiu evitar se envolver, né? Exatamente, exatamente. E coloquei nome. É até engraçado que dentro do ISBN, quando você vai fazer teu registro internacional de livros, né? Ele pede se quer colocar um pseudônimo. Dentro lá mesmo pede. E na hora eu olhei até eu fiquei assim, cara, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou colocar pseudônimo, sabe? Vou colocar meu nome, o nome inteiro, e é isso aí. Não tenho medo, não, sabe? Então, vamos lá. Esse é o livro, Os Três Porquinhos na Vila do Valor. Ele fica espelhado, né? Tá. Mas Os Três Porquinhos na Vila do Valor. Eu
primeiro eu pensei numa historinha, só para vocês entenderem, né? Foi justamente pensando nas Sites Kids, mas ao longo do tempo eu fui expandindo eu pensei assim, se não tem nas Sites Kids, não tem lugar nenhum. E eu fui pesquisando a Amazon, eu fui pesquisando com pessoas, perguntando para pessoas mesmo. Se conhece alguém que tem livro? Ou, enfim. E existem alguns livros lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, para criança, mas duas coisas. São contos são tipo assim, uma pessoa, uma criancinha que foi lá e comprou o suquinho com Bitcoin, entende? É tipo assim, é uma historinha do que aconteceu com aquela criança, ele ensina ali a mexer com Bitcoin, mas no fundo é muito técnico. Todos os livros que eu vi assim são muito técnicos, querem meio que ensinar um literal para a criança, sabe? E, na minha humilde opinião, a criança ela não absorve assim, porque não é legal. Ela não é um livro que ela vai querer revisitar. Não é um livro que ela vai querer ficar lendo. E o que é que grava? Lembrando que a gente está falando de metodologias de ensino. Repetição, memorização. Então, como é que eu vou dar um livro chato, que só eu acho interessante para ler, mas a minha criança não quer voltar naquele livro, né? Então, eu não queria alguma coisa assim. Eu queria personagens memoráveis. Eu queria um livro que a criança tivesse vontade de revisitar. Um livro em que tivesse uma profundidade de até que não conhece o Bitcoin falar: caraca, que legal! O que é esse negócio? Deixa eu pesquisar, deixa eu ver. Inclusive, tem curiosidades até, algumas curiosidades aqui de alguns personagens, ou até por exemplo, explicar o que é inflação para a pessoa, né? Que é o dinheiro fiat, né? Então, explica o que significa o sapo inflacionário, que é um dos personagens aqui, né? O sapo inflacionário. Então, tem uma profundidade nos personagens. Não é simplesmente é um personagem porque sim. Porque ele só vai explicar o que é o Bitcoin. Não. É para explicar o mundo do Bitcoin, que não é só o Bitcoin. Envolve outras vertentes. Eu não posso falar do meu dedinho sem falar da mão, sem falar do meu braço, entende? E o Bitcoin, ele está no meio financeiro. Ele não é algo à parte. Ele está aqui. Eu consigo usar o Bitcoin como moeda de troca. Eu consigo guardar o Bitcoin como se fosse um ouro também. Eu consigo fazer uma reserva a longo prazo como aposentadoria, mas eu consigo gastar se eu quiser ir lá em Rolante e comprar um pãozinho também, entende? Então eu queria trazer essa coisa prática com a teoria e lúdico, e o conto de fadas. Aquela coisa legal, fofa, engraçada, diferente, que a criança ela vai ter vontade de revisitar. Então, por esses 3 pilares que eu resolvi criar essa história. Então, eu peguei um conto existente, nostálgico para nós pais, que tem mais ou menos a nossa idade, mas, enfim, muitos que têm 40, 50 anos, quem é que não conhece essa história, meu Deus, né? Os 3 porquinhos, e a gente contar de uma perspectiva completamente diferente, né? Onde não existe o lobo, mas existem reais lobos da vida real, né? Que é a inflação e que é o guaxinim tributário, que é, né, todos os impostos e taxas que são cobrados. Deixa eu mostrar aqui, ó, o guaxinim tributário. Ficou lindo! Inclusive, né, a Mariana Godoy, até deixa eu olhar o arroba dela, é maravilhosa, maravilhosa, ela fez assim um trabalho incrível, tá? Eu só tenho a agradecer, e foi muito legal essa jornada que eu e ela fizemos do livro, @Mariana Criativa. Foi muito legal, porque assim, a gente se conheceu no BTC Plus Plus em fevereiro, lá em Floripa, tá? Ela, inclusive, ela
ganhou como designer, melhor designer também, lá dentro do concurso que eles fizeram, né? E ela já fazia, assim, uns memecons, alguma coisa assim. Ela desenhava, assim, algumas coisas relacionadas a NFT, alguma coisa assim. E o Lucas até falou pra mim, Carol, ela ganhou e tal. Tira ela desse mundo aí de shitcoin aí, traz ela pro Bitcoin, e sabe, uma oportunidade. E foi isso, foi muito legal, porque ela entendia, foi muito engraçado, porque tudo que ela literalmente entendia, eu ia vendo a compreensão dela no desenho dela, né? Então, assim, ela começou, entre aspas, numa folha em branco, assim, os 3 porquinhos, e a gente foi adicionando as camadas de conhecimento do Bitcoin dentro do livro, né? Então, tem easter egg dentro do livro, tem... só para vocês terem uma noção aqui, que eu acho muito legal mostrar. Eu coloquei aqui no cantinho, ó. Ai, vamos ver se dá para ver. Acho que eu tenho que chegar bem pertinho, né? Opa! Eita, não tá indo? Não tá focando por causa do blur. Vamos ver. Mas, enfim, é uma casinha. E aqui tá escrito R$500 no telhadinho, né? Então, não temos R$500 ainda. Eu adoro aquele meme do Homer, por enquanto. Né? Então, eu quis trazer, sabe? Isso, assim, é profundo, é legal para as crianças, divertido, tem profundidade para os pais, para entender, e tem vários conceitos ali que podem ser aprofundados, inclusive, com as crianças, tá? Então, e eu não quis parar por aí, né? Então, eu já tenho o meu próximo tema, do próximo livro em mente, e devo dizer que vai ser ainda mais legal, vai ser ainda melhor. E agora, né, que Deus me dê sabedoria para ficar um conteúdo também tão grande, tão rico quanto o desse livro. São poucas páginas, mas com muita profundidade, assim. E no fundo, assim, não é como se o ecossistema precisasse de apenas um livro para crianças, né? Não é como Exato. se tivesse só um livro para adultos, assim. Acho que é tipo de coisa que quanto mais conteúdo bom, melhor. Sim. Carol, vamos dizer assim, fiquei interessado. Onde eu encontro o seu livro? Eu, como pai, eu quero pensar em mostrar isso para meus filhos. É para filhos de qual idade, onde eu, Caio, ou eu, qualquer outra pessoa, consigo comprar? Sim. Então vamos lá. Assim, ó, apesar de que a faixa etária, até dentro da Amazon, né, que é onde eu coloquei, ele pede uma faixa etária para mim, né? E eu coloquei acima de 6 anos, para mim, independente. Se tu contar para tua filha bebezinha, primeiro que até a tua percepção de leitura em voz alta vai aumentando. Eu acho que assim, a gente tem que ler para a criança desde que ela nasce, tá? Então, independente da idade, eu acho que pode ser lido, assim. Mas só para vocês terem uma noção, assim, a partir dos 6 até os 12 anos, assim, é onde seria classificado, né, o livro. Mas eu já vi muita gente... Teve adultos que compraram, leram e falaram assim, nossa, quando tiver mais, me avisa que eu quero comprar mais. Para mim, a pessoa queria para ela, entende? Que ela falou assim, ó, Carol, é um livro tão rico para dar para alguém adulto que não conhece o Bitcoin. Eu achei muito legal, porque principalmente assim, vamos supor assim, para um adolescente ou até para uma esposa, sabe? Assim, não sei nada. Tá, então vamos ler aqui, uma coisa lúdica, só para você ter uma noção, olha só. E explicar fatores básicos para ela, né? Para ela entender o início, para ela gerar a vontade de entender a importância do Bitcoin na vida dela, né? Então, eu tenho eu coloquei como coleção Vila do Valor, né? Dentro da plataforma chamada Geyser Fund, que é geyser.fund, né? Quem quiser doar para mim,
lá, né? Eu recebi tudo por crowdfunding, eu paguei todo o livro com doações, patrocínios via essa plataforma, e eu só tenho a agradecer essas pessoas, assim, a comunidade foi muito forte em me ajudar, foi incrível mesmo, foi muito legal, porque a ilustração não é barato, tá? Eu praticamente não fiquei com nada do valor, assim, de lucro do crowdfunding, né? Realmente, assim, meu intuito era pagar tudo que precisava do livro, principalmente a ilustração, né? Então, depois eu fiz algumas impressões, né, para Satisconf mesmo, que eu queria levar para lá, e eu vendi todas as unidades que eu mandei imprimir, né? Eu ainda falei, meu, é muito, sabe? Tipo assim, imprimir, assim, nossa, eu acho que é demais, mas enfim, qualquer coisa eu trago de volta para cá, né, para o meu estado. E no final não trouxe nada, não sobrou. Inclusive, estavam desmontando a Satisconf, o pessoal já estava na festa, eu estava indo para o estacionamento, alguém lá no local, tu é... Tipo assim, eu tinha uma unidade, a pessoa no local estava saindo, onde eles estavam desmontando a Satisconf, e ali a pessoa falou, tu tem mais um livro ainda? Porque eu não peguei. Então, tipo, até no meio do caminho. Aí vendi minha última unidade para essa pessoa ainda. Então, assim, foi muito, muito legal. Ela está disponível na plataforma da Amazon, tá? Por enquanto, em português só. Tá? Então, Os Três Porquinhos na Vila do Valor. Creio que se colocar o meu nome também, né? Caroline Galgovski, que não é nada fácil, mas procurar Os Três Porquinhos na Vila do Valor, acredito que vai encontrar. Na Geiser.fund também, Colecão, né? Que não tem os acentos, Colecão Vila do Valor também. Também, se quiser encontrar os meios, né, de conseguir me encontrar também no X e no Instagram também tá @Vila do Valor, tá? Nos dois tá igual o arroba. Também pode me mandar uma mensagem, tá? Que eu posso direcionar, né? Enfim, mas eu vou colocar ali também todos os links, né? Estarão os links ali todos disponíveis. Todos esses links vão estar na descrição aqui embaixo também. Show. Também passa todos esses links, o pessoal procura aqui na descrição. Beleza, então. E é isso, primeiro de muitos. Ano que vem também já me pediram para traduzir para inglês e espanhol. Querem enviar para alguns locais na Bolívia. Tem local da Inglaterra, pessoas da Inglaterra que já me pediram também em inglês. Então, eu estou bem feliz que já está dando outros frutos, outros resultados. Tem uma escola, eu não lembro agora, uma escola, um dono de uma escola veio falar comigo que ele quer colocar. Cara, eu estou muito feliz, eu fico até um pouco emocionada, assim, eu estou muito feliz mesmo com a repercussão e isso me empolga de criar outras histórias também, sabe? Porque eu acho que o processo criativo é isso também, você se anima para ter mais criatividade e criar mais. Receber feedback sem dúvida ajuda, né? Você vê que tem demanda, que o pessoal gosta, sem dúvida esquenta a alma, né? Te dá muito mais motivação para fazer. E daí, ano que vem, só para fechar, ano que vem daí eu quero vender lá via Amazon também, ou em espanhol e inglês. Eu particularmente, Carol, eu acho que você já tem que pensar assim que, não é só no Brasil que não tem material bom para crianças bitcoiners, filhos de bitcoiners, assim, eu acho que qualquer livro que você fizer, qualquer peça dessas, com conteúdo desses, em inglês, espanhol e português, eu acho que, assim, não tem porque, fala com a Consenso, não tem porque a Consenso não, eles traduzem para outras línguas, traduz para inglês também, sabe, eu acho que, sem dúvida, tem, acho que o cohort principal de OGs, de pessoal bitcoiners das antigas, são quem? Pessoal de 35, 45 anos que agora está começando a ter filho. Então, eu acho que, assim, tem um potencial de mercado gigantesco, assim, sendo bem sincero. E é o que você falou, a grande maioria dos bitcoiners são um cara meio nerd, meio autista, dev. Não é ele que vai escrever um livro bom para criança. São as outras pessoas do ecossistema que vão fazer isso, né? Exatamente. À toa que um deles é o meu marido.
Mas é isso, gente. Então, assim, eu tô muito empolgada mesmo, muito feliz com a repercussão que tá dando. E eu fiz com muito carinho mesmo, pensando como se fosse para os meus filhos mesmo, né? Tanto que eu coloco até na dedicatória, né? Que o Bitcoin lhes ensine liberdade e responsabilidade, né? Então, na verdade, a dedicatória inteira é assim, né? A Deus, autor dessa jornada, aos meus filhos, minha inspiração, ao meu marido, meu apoio constante, por amor às próximas gerações, que o Bitcoin lhes ensine liberdade e responsabilidade. Então, eu fico até emocionada, porque para mim foi uma dedicatória, assim, eu criei uma dedicatória simples, mas que mostrasse a minha jornada desse livro até então e um pouco da minha vida, até o resumo da minha vida também, em poucas palavras. Não, tocante. Carol, eu vou ser pai de primeira viagem. Quais principais dicas e sugestões você tem para mim? Ah, boa. Agora chegamos no ponto divertido. Assim, eu vou dividir em uma sessão dos filhos e sessão casal, né? Assim, os filhos, para mim, a principal no começo da vida, né, que você tem que ter é rotina de sono. Faça uma boa rotina de sono. Higiene de sono é tudo. É sério, é fundamental, assim. Porque a criança não entende, o bebê não entende o que é o sono. E se você não dorme, meu amigo, eu te garanto, posso te garantir. Você entra num parafuso, é um burnout, assim. Tenta não dormir por alguns meses direito. Você vai ficar pirado, louco, memória péssima, enfim, eu sofri isso, tá? Eu não vou dizer, mesmo fazendo rotina de sono, até porque tem que lembrar que são 3 pequenos, né? Passando por fases diferentes de sono também, né? Mas é muita dedicação, consistência. Não adianta assim, nossa, hoje não deu certo, então vou ter que mudar. Não. Como a vida é inconstante, as crianças também são inconstantes, mas você vai sentir que a criança ela pede por rotina, tipo, é quase um grito, sabe? Se ela não ter previsibilidade do que vai acontecer, ela grita, literalmente, eu não sei o que está acontecendo agora. Então, quanto mais previsibilidade tu dá para esse bebê, melhor. Tua vida já melhora, sem brincadeira, mais 50% a vida já melhora. Agora, outra parte, né? Colocar a criança dormir cedo faz com que você tenha o seu tempo com a sua esposa, o que é muito importante também, né? Porque eu acho uma coisa honestamente horrível isso, e eu vejo isso muito nos boomers também, que eu vejo muitos que hoje em dia o homem e a mulher dormem em quartos separados. Tipo assim, cara, qual é a lógica de tu estar com uma pessoa que tu se casou, que tu tá 30 anos com ela e vocês dormem em quartos separados, sabe? Eu não entendo isso. Isso veio da criação dos filhos. Porque, eu tive que dormir com o filho. Eu entendo, às vezes, que é por um tempo, sabe? Eu tive que dormir porque meu filho teve pesadelo. Mas, cara, não torna isso um padrão. Não torna isso um padrão. Você não tá jogando a criança no relento porque ela está dormindo no quarto dela, que você planejou, que você deixou com segurança, que você colocou um ruído branco, uma luzinha para ela, com todo cuidado, você colocou ela no horário certo, deu um banho, você não está largando ela às traças, né? Então, e você precisa do tempo com a sua esposa precisa do tempo com o marido, né? Então, cada um precisa do seu tempo individual também. Então, é para a sanidade mental isso e para o matrimônio continuar dando certo e precisando de tempo de conversa, o que está dando certo, o que está dando errado, vamos fazer um brainstorm aqui, enfim. Então, essa rotina para a criança, para a idade, causa essa segunda questão, que é o casal ter o seu convívio
e também a parte individual de você ter o seu tempo necessário, né? Então, eu digo assim, que para essa fase de bebê, eu acho que é o primordial, é o principal. Senão, daqui a pouco vão ser 2 estranhos dormindo em quartos separados. Eu digo daqui a pouco porque passa o ano, as crianças crescem, viram adultos e vocês são 2 estranhos debaixo do mesmo teto. Então, cara, cuidar do casamento com os filhos pequenos é fundamental. É fundamental. Não é os filhos que é o mais importante, é o casamento que é mais importante. Porque os teus filhos vão ver. E eles vão se espelhar no seu casamento para ter a esposa e o marido deles também. E que tipo de nora e genro você quer? Que não dê atenção ao seu filho, à sua filha? Né? Então, olha o nível de importância geracional que você está criando, cuidando primeiro do seu casamento. Cuidar do casamento, cuidar da rotina. Eu acho que se só fazer essas 2 coisas, caraca, a vida já vai super pra frente, assim, né? Mas, de novo, colocando meu dedinho cristão no meio, ler a Bíblia e seguir a palavra, porque é algo, é um manual de instrução para a tua vida, mas também o Senhor te ajuda e te guia de forma inesperada, assim, que são coisas que tu, ser humano, não tem como manipular, sabe? É uma situação que é inesperada e não tem como. Sei lá, vamos supor, eu recebi uma encomenda que eu não tinha o tracking dela, né? E aí ela chegou no mesmo momento que eu cheguei na minha casa. É o tipo de situação que assim, não depende de mim, entende? E que acontece muito, né? Quando você se torna uma pessoa submissa a alguém soberano, assim, de verdade. Então, para mim é isso. É o que eu coloco na minha vida, esses 3 fatores, né? Individual, espiritual, casamento e rotina para com os filhos. Aí a questão educacional, para mim, daí é outro fator, né? Daí a criança é um pouquinho maior, né? Resumindo, eu também lido com o que diz na Bíblia, né? Que aí muita gente que não é cristã acha errado, né? Mas eu disciplino, nós disciplinamos, mas disciplinamos comunicando, sempre explicando. Você não apanha por apanhar. Você entende 1, 2 vezes, é conversado com a criança, eu converso. Não pode, por isso, aquilo. Você está gerando esse XYZ pecado e eu estou tratando o coração da criança, não o comportamento. Os comportamentos, eles podem ir e voltar assim, ó. Mas aquilo que está dentro do coração, aquela ruindade ou aquela virtude, elas vão estar presentes. E é aquilo que tem que ser tratado. Então, se trata o coração para que você, de novo, colha os frutos no futuro. E não é fácil, tá? Não é fácil. Não é 1, não é 2, não é 3. Às vezes, num dia só, conversar, ficar na frente, explicar 7, 8, 9 vezes sobre a mesma coisa. Só que também existem fases de entendimento da criança, né? Então, e tem até, por exemplo, até os 3 anos de idade mesmo, repetir a mesma frase, entende? Tipo, não muda a frase. Se tu falar de outra forma, ela vai entender outra coisa. Então, é meio que falar a mesma coisa, modo papagaio, assim, até que ela vai entender, opa, aqui eu não posso, né, botar o dedinho. Aí, você não pode botar o dedinho aí. Exatamente, né? Então, sempre falar a forma que tem que fazer, não aqui. Não pode botar o dedo ali. Pode falar assim, mas assim, ó, não pode colocar o dedo ali. Se colocar o dedo, vai machucar. Coloca o dedinho aqui, ó, no brinquedinho, e direciona para a coisa certa, sabe? Muda o foco da criança. Até os 2 anos de idade, não adianta explicar nada, é só mudar o foco. Então, cada idade tem o seu nível de compreensão. E aí eu sugiro estudar os comportamentos, que eu me refiro como que a criança entende o mundo, né?
para te ajudar a lidar também, né, com a situação. Não adianta eu vou ficar ali, uma criança de 2 anos, já expliquei isso 10 vezes, agora não vai entender, tá? Então, como tudo exige estudo, eu acho que isso não é diferente, né? Estudar o nível de compreensão de cada idade, e paciência. Se você não tem, você vai adquirir paciência. E se você não adquirir paciência, você vai tomar as consequências de negar essa realidade no futuro. Essa é a frase que fica aqui, né? Então, como bons bitcoiners, não vamos ignorar a situação, vamos tomar responsabilidade e educá-los da melhor forma, tá presente, sabe? Tá presente, entender, resolver junto. Chega um momento, uma idade que a criança consegue resolver, deixa ela resolver, não resolva por ela, sabe? Então é isso. Eu acho que só o fato de estar presente, né, Caio, tu já vai entender as necessidades da criança. É simples assim. Tome responsabilidade da educação do seu filho. Perfeito. E, Carol, uma coisa que muita gente fala é que a primeira coisa que você vai aprender é que você não tem controle, que a criança tem a vontade dela e que você, assim, pode até tentar certas coisas, mas no final vai ser a criança que vai decidir. Entenda essa perspectiva. Ao mesmo tempo, sou Bitcoiner, imagino que o Johnny pensa a mesma coisa que eu, que é assim, mas eu quero influenciar no desenvolvimento da criança, eu quero dar estímulos positivos o máximo possível para ela poder chegar no máximo do seu potencial, seja ele qual for. Não adianta nada você ter um potencial e você não nutrir, não regar esse potencial. Que coisa vocês fazem levando isso em conta e buscando influenciar, estimular esse desenvolvimento de uma maneira positiva? Primeiro, a gente mostra para eles, ensina para eles que, acima de tudo, nós somos autoridades na casa. E a criança ela tem que entender desde cedo que existe autoridade, que ela tem que respeitar a autoridade. Porque mesmo que um dia, né, não esteja debaixo do nosso lar, ainda vão existir autoridades na vida dessa pessoa que vai ser adulta, dessa criança que vai ser adulta, né? Então, a vida não é uma anarquia depois que sai de casa, entende? Vai ter algum chefe, vai ter algum governante, vai ter alguém que ela vai ter que respeitar, algum tipo de autoridade que ela vai ter que respeitar. A gente, gostando ou não, existem essas autoridades, né? Então, essa questão de respeito à autoridade, em primeiro lugar, a gente explica e mostra que somos autoridades. Até certa idade, de novo, até certa idade não tem o que a criança escolher. É você que escolhe. É você que escolhe. Depois, por exemplo, a minha filha que já está com quase 5 anos, ela já pode escolher a roupa dela. Mas espera. Eu não vou abrir o guarda-roupa e dizer, tá 10 graus lá fora, escolhe a roupa que você quer. Não. Eu dou escolhas com segurança, né? Então, eu tenho essa e essa roupa, qual que você quer? Eu quero a terceira roupa, que você não tá aí. Não existe essa possibilidade. A possibilidade é a roupa 1, a roupa 2. Esse é o nível de autoridade. Eu deixo escolher, eu dou a liberdade, mas com a cerquinha ao redor, entendeu? Porque eu sei que a partir dessa cerquinha, as escolhas não vão. Ela não vai ter maturidade para escolher, entende? Então, é isso que é o pai e a mãe. O pai e a mãe também são um tipo de pastor na vida dos filhos, que são as ovelhinhas, sabe? Então, a gente coloca a cerca e a gente vai aumentando essa cerca de acordo com o que a gente vai sentindo e confiando e entendendo aquela criança também, né? Então, já começa por aí. Outro tipo de influência aqui em casa, muito grande, é a gente usar o Bitcoin e viver a realidade do Bitcoin, né? Nossa, ela sai por aí, ela fala. Por isso que eu digo que, no meu caso, eu não tem como eu ter um pseudônimo esconder. Porque a minha filha sai de casa, ela fala, a minha mamãe, ela fez esse site kids, a minha mãe fez, ela anda com um livro assim, ó. A minha mãe fez o meu livro, ela é a maior marqueteira. Então, o livro da minha mãe. Quer ver o livro da minha mãe? Eu vou te contar a história. E ela sabe a história todinha, tá? E ela conta a história pra pessoa. E, enfim, então, viver na realidade do Bitcoin. E para mim, se você se esconde, você não vive a realidade. Teus filhos não vão entender, teus filhos não vão saber. Quem vai moldar eles? O sistema Fiat,
E é isso. Então, daí você nega essa realidade, consequência da realidade é teu filho ser um Faria Lima, não sei, seguir a realidade Fiat, não sei, entendeu? Vai comprar na bolsa, sei lá. Então, viver a realidade e mostrar a autoridade, dando liberdade aos poucos, né, para uma criança. Perfeito. Carol, assim, eu devo ter mais umas 10 mil perguntas sobre criação infantil e etc., mas eu vou tirando elas conforme elas forem. O momento adequado de cada uma delas, conforme a Pipa for crescendo. Isso aí, Então, né? então, acho que por agora, cara, só agradecer muito o seu tempo, essa aula, e principalmente, mais do que essa conversa em si, tudo que você está fazendo. Assim, eu acho a Vila do Valor um projeto incrível, eu acho a SetsConf outro. Agora que eu vou ser pai, não só incrível, mas também tocante, sendo bem sincero, é um negócio que esse ano na SetsConf eu já fiquei, sabe, emocionado, emotivo, vendo, assim, acho que isso, pós-nascimento da minha primeira filha, acho que só vai aumentar. Então, assim, muito obrigado por tudo que você está fazendo e continua fazendo, que eu acho que é maravilhoso. Sim, não, com certeza. E, de novo, né, assim, eu não sou, só sei que nada sei, né, então, por favor, se alguém tiver algo para me ajudar, alguma crítica, sobre qualquer coisa, o Caio vai colocar os contatos ali. Eu realmente quero, né, fazer o melhor para a comunidade, eu realmente quero crescer junto, de verdade, assim, né, pode mandar suas dúvidas, vou ter um prazer imenso para responder e ajudar conforme eu consigo, né, porque eu tenho 3 também, tem que só ter paciência, eu vou responder, né, tenho paciência que vai dar certo, mas é isso, e espero que vocês gostem do livro, comprem, né, dê feedback do livro também, e também sugestões, vai que vocês querem uma outra história, alguma coisa específica, também quiser sugerir para mim, vai ser maravilhoso. Eu acho que é isso, né? Um ajudar o outro para a comunidade crescer também. Bom, valeu, Carol, e muito obrigado ao pessoal que está escutando a gente. Até a próxima, galera. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 millions in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank thing. you. Valeu, Carol, muito obrigado pelo seu tempo. Que isso. Que eu falei na gravação, falo de novo agora, acho fantástico o que você está fazendo, acho o livro lindo, acho o SetsConf maravilhosa e não vejo a hora de estar lá com a B e com a Pipa no que vem. Ai, nem fala. Ai, vamos torcer, né? Porque, ai, É tudo assim que tá acontecendo, a gente tem que, né, tentar. Não, vai rolar. Não, isso aí é com o doce do Lucas, vai rolar. Eu tava doidinha pra ter um em Floripa também. Vamos ver quem sabe, né? Seria incrível. Eu não tô em Floripa pra falar que vai ter em Floripa, mas em São Paulo eu acho que vai ter. Mas seria incrível, né? Acho que o pessoal de Floripa tem que fazer acontecer, eu concordo que tem que ter em Floripa. Né? Também, tipo assim, é um local que, cara, os gringos iam amar, né? Meu Deus, né? Sim, E e os paulistanos também, ó, Amar. Tipo... pois é, porque, tipo, quem não gosta de Floripa, né? O lugar é massa. É só planejar o evento para, sei lá, 400, 500 pessoas, não 1.500, fazer adequado a uma realidade que é um lugar um pouco menor, que acho que faz sentido total, tá ligado? Até porque, tipo assim, teria que ser um ticket maior, provavelmente seria algo mais elitizado, né? Por ser um pouco menor. Mas, enfim, o intuito seria, como se for, seria um pouco diferente, né? Talvez pensar alguma coisa assim. Mas, enfim, teria que reunir uma galera para pensar nisso. Eu Valeu, preciso sair então. agora. Até mais, Carol. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 millions in swaps on the